Fala galera, bom dia, saudade dos senhores nas nossas aulas, né? Principalmente às sextas-feiras. Olha só, na sequência nós vamos começar o estudo de uma outra modalidade de intervenção que tem o nome de chamamento ao processo. O que é o chamamento ao processo? É uma modalidade de intervenção de terceiro que tem como base legal os artigos 130 a 132 do Código de Processo Civil. E é uma modalidade que possibilita ao réu, na contestação, chamar para o processo, né, para que integrem o mesmo os demais devedores coobrigados, a fim de que eles possam ocupar a mesma posição processual ocupada pelo réu na relação jurídica processual, ou seja, para que eles possam funcionar no polo passivo da relação jurídica processual. E caso a ação prospere, caso o pedido do autor ele seja julgado procedente, para que todos sejam condenados pela sentença. Então esse é o conceito do chamamento ao processo. Essa modalidade de intervenção de terceiro, ela só pode ser utilizada pelo réu na ação ou pelo reconvindo na reconvenção. E para que ela seja utilizada, é necessário a conjugação de dois requisitos. Ou seja, em primeiro lugar, a relação de direito material que está sendo discutida no processo tem que colocar o chamado na posição ou de devedor principal ou de devedor secundário em relação ao credor, que é o autor da ação. Então, para quem não entendeu, né, para que seja possível o chamamento ao processo, o terceiro que foi chamado pelo réu, quando ele ingressar no processo, perante o autor da ação, ele tem que ostentar essa posição, ou de devedor principal perante o autor da ação, ou de devedor subsidiário perante o autor da ação. E em segundo lugar, o direito material que está sendo discutido no processo tem que possibilitar ao chamante o exercício do direito de regresso em relação ao chamado. Ou seja, né, se o chamante, que é o réu na ação, pagar integralmente a dívida, ele se subroga em todos os direitos do credor e ele poderá exigir, né, do chamado, né, o pagamento da sua respectiva cota-parte. Então, para que seja possível o chamamento ao processo, né, o direito material que está sendo debatido nele tem que permitir essa possibilidade, né, o exercício do direito de regresso por parte do chamante em relação ao chamado. Então o chamante pagou, ele se subroga no direito do credor e pode buscar o regresso em relação ao chamado. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Essa modalidade de intervenção de terceiro, ela jamais poderá ser confundida com a que nós estudamos anteriormente, que é a denunciação da lide. Por quê? Porque na denunciação da lide não há nenhuma ligação, não há nenhum vínculo jurídico entre o terceiro denunciado e o adversário do denunciante. Relembrando, na denunciação da lide nós temos uma relação controvertida entre o autor e o réu e temos uma outra relação controvertida entre o denunciante e o denunciado. Agora, no chamamento ao processo, não.
completamente diferente, né? No chamamento ao processo, o réu da disputa original, o réu da ação primitiva, ele convoca para a disputa judicial aquele que ele entende que tem tanta responsabilidade quanto ele, ou mais responsabilidade do que ele, perante o credor, que é o autor da ação. Então, vale dizer, só se chama para o processo, muita atenção para vocês entenderem, só se chama para o processo terceiro que, pelo direito material, tem nexo obrigacional perante o autor da ação, que é o credor. Daqui a pouco, daqui a instantes, nós veremos a natureza jurídica deste instituto. Um abraço.